Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim! Então peguem a apostila 4, abram no capítulo 2 de arte, que vai começar lá na página 8 e na página 9. Esse capítulo 2 de arte vai ser até mais fácil do que o primeiro, né? Porque a gente vai continuar relembrando coisas do nosso folclore. Só que hoje a gente vai falar sobre as lendas, né? Lendas do folclore. E aí a gente sempre tem aquela imagem de abertura de capítulo e as bolinhas que a gente sempre responde para o nosso adulto, né, que está aí com a gente, e depois a gente confere na nossa correção. Então, para iniciar, a primeira bolinha fala assim, ó, observe a ilustração. Você conhece a história que está sendo contada? Então, tem uma senhora aqui contando uma história, né, para essas crianças. Olhando para essa personagem, você lembra de qual história, de qual lenda é essa personagem? Se sim, responde aí pro adulto. Segunda bolinha, você já viu alguém contar uma história? Eu estou falando história mesmo de modo geral, sim ou não? A mais provável, eu já sei a resposta, né? A última bolinha fala assim, ó. A história que a senhora está contando é uma lenda. Então, você conhece alguma lenda? Sim ou não? Geralmente as lendas, elas despertam a nossa curiosidade porque elas são misteriosas, né? Você conhece alguma lenda? Sim ou não? Se sim, responde aí pro adulto qual lenda você conhece. E depois a gente confere, tá bom? Na nossa correção. Aí na página 10, começa-se a falar sobre as lendas, né? Que nada mais é e que vocês já sabem, porque a gente já estudou sobre isso, a gente já fez até uma multidisciplinar sobre isso, que lendas são histórias, né? E aí tá falando aqui na página 10 um pouco sobre lendas. Então escuta só o textinho. Lendas, histórias de nosso folclore. As lendas são histórias que pertencem a um povo e que explicam as suas origens, as suas crenças e os seus costumes. Elas são contadas oralmente, né, falando, passando de geração para geração, ou seja, das pessoas mais velhas contam para as pessoas mais jovens. As lendas do nosso folclore, elas têm raízes em histórias das culturas indígena, africana e europeia. A gente já sabe, né? Por quê? Porque o indígena já estava aqui, morava aqui no Brasil. Veio o europeu, o português, para cá, ele trouxe também a cultura dele. E depois, quando os escravos, né, africanos vieram para cá, também trouxeram a cultura dele. Então, a nossa cultura brasileira, ela veio da cultura indígena, africana e europeia. E muitas vezes se mistura com elementos de várias culturas, né, criando narrativas muito originais. Narrativas e originais está sublinhado e tem o significado aqui do lado, né? Narrativas são histórias, contos e casos e originais são diferentes, únicas, né? Singulares. E aí a gente tem uma imagem aqui de uma história, de uma lenda e logo abaixo a legenda, que fala assim, é a ilustração da lenda da Vitória Régia. A gente já viu, né, essa história da Vitória Régia, que era essa menina, ela era apaixonada pela lua, né? Aí ela foi olhar o reflexo da lua na água, caiu. Aí acabou morrendo. Só que a lua ficou tão chateada que ela morreu e fez um milagre, né? Vamos dizer assim, transformou ela numa dessas plantas aqui. Mas calma, 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 que vocês vão ouvir aqui um pedacinho. Olha só. A lenda da Vitória Régia, que a Proci empolgou, tem a origem na cultura dos povos indígenas da região da Amazônia. Diz a lenda que a lua, conhecida como Jaci, gostava de encantar as moças mais lindas da tribo. Jaci as escolhia e as levava para morar com ela no céu, transformando-as em estrelas, né? Uma das indígenas, de nome Nayá, também queria viver ao lado da lua, mas não havia sido escolhida. Então, nas noites em que a lua aparecia, Nayá corria pelas montanhas para encontrá-la, mas nunca a alcançava. Até que um dia, cansada de buscar o encontro com Jaci, Nayá parou à beira de um rio e encontrou a lua refletida na água. Acreditando ir ao encontro de Jaci,
que no caso seria a lua, né, que a gente já viu que já se é um deus na cultura indígena, Nayá mergulhou nas águas do rio e morreu afogada. A lua ficou comovida, né? Ela ficou entristecida e quis retribuir o amor de Nayá, transformando-a em uma linda planta que chamou-a de Vitória Régia. A Vitória Régia habita as águas dos rios e é conhecida como Estrela das Águas. Nayá queria virar uma estrela lá no céu, né? Mas como a lua não escolheu ela, então quando ela morreu, ela virou uma Vitória Régia que é conhecida como a estrela, né? Mas é a Estrela das Águas, que é esse plantão aqui, certo? Certo, a gente já viu essa história. E aí, primeiro ano, na página 11, né? Fala-se aqui, Saci e Chapeuzinho. Já imaginou como seria o encontro entre o Saci e a Chapeuzinho Vermelho? Descubra lendo o livro Dois Chapéus Vermelhinhos, de Ronaldo Simões Coelho. Então, aqui é mais uma sugestão de leitura para vocês, certo? Logo embaixo a gente tem três atividades. A gente tem o Fazendo Arte, o Regionalize e o Arte em Casa. E a gente não vai fazer nenhum deles. Por quê? Vamos por parte. O Fazendo Arte fala assim, ó. Vamos experimentar, brincar de contar a história da Vitória Régia. Recordem a lenda da Vitória Régia e criem falas para os personagens da história. Jaci e Nayá, duas indígenas ou qualquer outro personagem que possa ter feito parte da lenda. Utilize os materiais disponíveis para inventar figurinos, maquie os personagens, criem vozes diferentes e divirtam-se. Então a gente não vai fazer esse porque aqui seria um teatrinho, certo? Da lenda da Vitória Régia. Então a gente não vai fazer porque vocês estão em casa, né? Isso daqui seria interessante a gente fazer com os amigos na sala. Então a gente não vai fazer. O Regionalize-se fala assim, ó. A lenda da Vitória Régia é uma das histórias mais conhecidas do nosso folclore. A Vitória Régia é um tipo de planta que existe na Amazônia, na região norte do Brasil. Vamos pesquisar sobre ela? Com um colega ou um familiar, pesquise sobre a Vitória Régia e descubra as características dessa planta. Observe várias imagens e escolha uma para criar um desenho ou uma pintura. Compartilhe a sua produção e as suas descobertas com a turma. A gente não vai fazer isso, né? Porque não tem a necessidade. Não tem a necessidade. A gente já sabe como que é uma Vitória Régia, né? É assim, é uma planta grandona, não é? Então a gente não vai fazer esse do Regionalize-se, certo? O Arte em Casa a gente também não vai fazer. Por quê? Presta atenção o que está pedindo aqui, ó. Vamos conhecer mais lendas do nosso folclore? Convide um familiar para juntos investigarem lendas do nosso folclore. Procure em livros, converse com as pessoas mais velhas da família e pesquise na internet. Escolham uma lenda e leiam a história com cuidado. Depois de conhecer a história, faça um registro da lenda. A gente não vai fazer esse arte em casa, porque na página 13, em outro arte em casa, tem a mesma coisa para vocês fazerem. Então não tem a necessidade de vocês fazerem uma mesma coisa duas vezes, certo? Então a gente não vai fazer isso. Aí na página 12, então, a gente começa a falar novamente de outras lendas, né? Muitas lendas para contar. Então aqui a gente tem outra lenda. Fala-se assim, ó. Muitas lendas para contar. As raízes do nosso folclore são muitas, né? Porque a gente tem uma mistura de várias culturas aqui no país. Em nosso país há um grande número de lendas, um monte de lendas e formas diferentes de contar uma mesma história. A Pro já falou para vocês, né? Que as histórias sofrem modificações de um lugar para o outro, né? O Brasil é muito grande. Cada região, estado e cidade tem as suas histórias e tradições. E aqui, primeiro ano, essa história a Pro não contou para vocês e ela é muito interessante. Olha só, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma moça grávida. Depois ela triste soltando uma água no mar, ou uma cobra no mar, no rio. E depois essa cobra já tá gigantesca, né?
E a legenda para essa imagem é essa, ó, ilustração em quadrinhos da lenda da cobra grande. Então a gente já conheceu o boitatá, que era uma cobra de fogo que protege as matas, não é isso? Agora a gente vai conhecer a história da cobra grande, que é outra história, presta atenção. Dizem que há muitos anos, muitos anos, uma índia se apaixonou por uma cobra. Uau! E teve um filho, conhecido como Cobra Grande ou Cobra Norato. Assustada com a forma de cobra do seu filho, a Índia decidiu entregá-lo às águas do rio, né? Então ela se apaixonou por uma cobra e ela teve um filho. Só que o filho dela nasceu também com forma de cobra. Então ela, assustada, deixou a cobra num rio, certo? Até aí tudo bem. A cobra grande cresceu e se tornou uma gigantesca serpente que abria a terra para criar os rios e deixar as suas águas passarem. Nas noites de lua cheia, a cobra grande deixa as águas do rio e assume a sua forma humana para andar sobre a terra. Acredita-se que ela protege os rios e os peixes. Então, diferente, né, do boitatá, que é em forma, ele é uma cobra grande que protege as matas e é de fogo. Essa cobra grande, ele protege os rios e lagos, certo? Sim, então vamos recapitular. A Índia gostava muito de uma cobra. Aí ela engravidou e ela notou que o bebezinho dela também era uma cobra. E aí ela decidiu, né, deixar a cobra no rio. Só que a cobra cresceu, né? Cresceu demais. E ela, por ser grande, ela foi a responsável por abrir o caminho na terra para as águas poderem fazer o caminho de rio, né? E falam, né, assim como o boto cor-de-rosa, em algumas noites, né, ela deixa de ser cobra e vira humano, que é quando ela consegue andar, né, e viver como ser humano na Terra. Aí depois, quando passa o período, ela volta a ser cobra de novo, certo? Igual o boto cor-de-rosa, né? O boto, ele é um festeiro, não é assim? Ele sai das águas em determinado dia da semana, não é? Para namorar e aí depois ele volta para as águas, não é assim? Essa cobra também sai para passear, né? Para poder ter a vida dela humana. Lembra que a mãe dela é uma índia? Então, ela é metade cobra e metade ser humano, se a gente for parar para pensar, certo? Muito interessante essa lenda da cobra grande. Aí, primeiro ano, na página 13, a Pro esqueceu de marcar aqui, mas vocês não vão fazer esse daqui, tá? Olha só o que tá falando aqui, ó. Nesse capítulo do Atividade, né, descobrimos algumas lendas folclóricas e as suas origens. Vamos compartilhá-las em grupos. Compartilhe as lendas pesquisadas na atividade do Box Art em casa e releiam as lendas contadas no capítulo. Escolham uma lenda pesquisada para criar uma brincadeira teatral. Dividam os personagens, criem figurinos e vozes. Imaginem como cada personagem se movimenta e divirta-se contando a história escolhida. A gente não vai fazer esse. A Pro esqueceu de colocar aqui o quadrinho vermelho, mas essa atividade A e B da página 13 a gente não vai fazer, porque ela é a mesma coisa da página 11, né, que a gente também não vai fazer. Por quê? Porque a gente não sabe quem é que tem o material para fazer o teatrinho em casa. E ainda assim, né, para fazer um teatrinho em casa, nós teríamos que ter bastante pessoas e a Pro não sabe se vocês têm essas pessoas aí disponíveis para fazer isso com vocês. E a gente também está atrasado, então a gente não vai fazer a página 13, letrinha A e B, certo? O que a gente vai fazer da página 13? O arte em casa.
Lembra que a Pro falou lá na página 11 que ia ter uma tarefa muito igual? Então, é essa. Olha só. Relembre as lendas pesquisadas e contadas nesse capítulo e escolha uma para criar um desenho. Capriche nos detalhes, no colorido e nas características dos personagens. Se preferir, use colagem também. Então, nesse daqui, vocês vão fazer bem parecido com uma das atividades do capítulo 1, né? Que vocês tinham que escrever, pesquisar e desenhar sobre uma lenda que vocês gostassem, certo? Aqui eu quero que vocês pensem em outra lenda, certo? Que vocês gostaram. Vamos fazer assim. E aqui eles deu a opção para vocês. Vocês podem usar colagem, né? Fazer uma obra de arte com colagem aqui também, certo? Então vocês vão relembrar a lenda que vocês gostaram demais de conhecer, sem ser aquela que você colocou no capítulo 1, e vai desenhar aqui. É isso que vocês vão ter que fazer nesse capítulo 2. Olha só que fácil, primeiro ano, certo? Vai dar um tempinho, então, para vocês verem o vídeo, né? Para vocês pesquisarem também lendas e depois a gente corrige, fechou? Teve dúvida, vocês já sabem, pode chamar a Pro e daqui a pouco a gente corrige. Tchau, primeiro ano, até mais!